Edson voltou. E ele não voltou sozinho, meus amigos. Ele voltou com um nome na boca. Aliás, com dois. E quando esses dois nomes caírem na mesa, a joalheria Brandão não vai ser mais a mesma nunca mais. Mas, calma, que eu vou contar tudo direitinho. Do começo, do jeitinho que aconteceu. Mal chega correndo no salão onde a Adriana está trabalhando, sem fôlego, com o celular na mão, e fala uma frase que ninguém esperava ouvir. Adriana? Ele apareceu. O Edson apareceu. E a Adriana, gente, a Adriana larga o secador na hora. Larga o secador, larga a cliente, larga tudo. Que Edson? Mal. O golpista, Adriana. O cara que limpou a mãe da Bruna. A Liris viu ele. Viu com esses olhos que a terra há de comer. Misericórdia! Porque vocês lembram do Edson, né? Aquele sujeito de sorriso fácil, de conversa mansa, que apareceu na vida da Carmita quando ela estava fragilizada, sozinha, precisando de um ombro amigo. Aquele homem que olhou nos olhos dela, segurou a mão dela e convenceu aquela mulher a fazer um empréstimo no banco. Um empréstimo. No nome dela, com a casa dela como garantia. E depois sumiu. Sumiu do mapa. Largou a conta do hotel sem pagar, deixou a Carmita chorando na sala com um papel do banco na mão e uma dívida que ela nunca ia conseguir pagar, nem trabalhando 3 vidas. A Carmita ainda conseguiu identificar a placa do carro dele, vocês lembram? Ela correu atrás, ela lutou, ela fez o que pôde. Mas o homem tinha evaporado, sumido, virou fantasma. E agora ele reaparece. Assim, do nada. E olha onde, gente. Olha onde esse homem foi se meter. No cassino. No mesmo cassino onde a Liris trabalhava. No mesmo cassino onde o Ulisses vem afundando a vida dele em fichas e mais fichas. A Liris está saindo do turno, ajeitando a bolsa no ombro e passa por uma mesa de carteado. E ela para. Ela para no meio do salão. Porque tem um homem ali, de camisa clara, cabelo penteado para trás, jogando uma conversa com 2 desconhecidos. E a Liris já viu aquela cara antes. Ela viu numa foto. Numa foto que a Adriana mostrou para ela. É ele. Ela sussurra para si mesma. É ele. Meu Deus do céu. É ele. E o que a Liris faz? A Liris não é boba, não, minha gente. A Liris já rodou muito nessa vida, já apanhou muito, já aprendeu do jeito mais difícil. Ela não corre, ela não grita, ela não faz escândalo. Ela pega o celular devagarinho, encosta na coluna, finge que está mexendo numa mensagem e filma. Filma o rosto dele, filma a mesa, filma tudo e manda para Adriana. Juro para vocês que essa cena me deixou de queixo caído, porque a Liris manda o vídeo e escreve uma única frase. Adriana, achei o rato. Meia hora depois, gente, meia hora, a Adriana está na porta daquele cassino com o Mal de um lado e a Nancy do outro. E se tem uma coisa que essa novela me ensinou, é que quando essas 3 mulheres aparecem juntas em algum lugar, alguém vai sair de lá com a vida virada do avesso. O Edson tenta sair pelos fundos. Claro que tenta. Homem desse tipo sempre sabe onde fica a porta dos fundos, sempre sabe qual corredor dá na rua, sempre tem um plano de fuga engatilhado. Só que dessa vez, quando ele empurra a porta e sai no estacionamento, tem uma mulher parada bem na frente dele, de braços cruzados. E essa mulher é a Adriana. Boa noite, seu Edson. E o homem gela. Gela ali, no meio do estacionamento. Quem é você? Eu sou ninguém. Eu sou uma mulher que passou 12 anos condenada por um crime que não cometeu e que saiu de lá com uma lista. E olha que coisa, seu nome está nessa lista. Não por minha causa. Por causa de uma senhora que o senhor deixou na miséria. E aí, meus amigos, aí acontece a coisa mais surpreendente daquela cena inteira. O Edson não reage. O Edson não parte para cima, não ameaça, não faz nada disso. O Edson abaixa os ombros, porque o homem está acuado. E ele sabe. Você acha que eu tô aqui por quê? Ele fala, e a voz dele treme. Você acha que eu tô num cassino de quinta, jogando com 2 desconhecidos, porque eu tô rico? Eu tô tentando levantar um dinheiro para sumir do país, moça? Eu tô com a polícia no meu rastro, tem uma placa registrada num boletim de ocorrência, tem câmera de hotel, tem tudo. Eu sei que eu vou ser preso. É questão de tempo. Não pode ser. E a Adriana então dá aquele passo que só a Adriana sabe dar. Ela chega perto, olha bem no fundo dos olhos daquele homem e fala: então, o senhor tem 2 escolhas. Ou o senhor cai sozinho, ou o senhor cai com quem está em cima do senhor. Silêncio. Silêncio no estacionamento, gente. Silêncio no meu quarto. Silêncio na sala de vocês. E o Edson levanta a cabeça e ele fala:
Você não faz ideia de quem está em cima de mim, faz? Faço não. Mas o senhor vai me contar. Eu conto tudo. Mas não é comigo que vocês têm que se preocupar. Eu era só o entregador. Eu era o cara que vendia. Eu não fabricava nada. Eu não desviava nada. Eu não assinava nada. Eu recebia as peças prontas e um papel bonitinho dizendo que era tudo legal. E a Nancy, que estava atrás, dá um passo à frente e pergunta: "E quem te dava as peças, homem?" E o Edson respira e fala: "A Brandão." Meu Deus do céu! Vocês entenderam o tamanho disso? Vocês entenderam? Ele não falou uma joalheria. Ele não falou um fornecedor. Ele falou a Brandão, a joalheria da família, a joalheria do Arthur, a joalheria que hoje é presidida pela Ingrid e comandada nos bastidores pela mãe dela. E o Mau, que estava do lado, quase deixa o celular cair no chão. A Brandão? A joalheria dos Brandão? A mesma. E se vocês querem nome, eu dou nome. Quem autorizava a saída das peças era a dona Pilar. E quem assinava a papelada que dizia que aquilo era tudo dentro da lei era a filha dela, a Ingrid. Segurem firme, porque eu vou repetir. Pilar e Ingrid, mãe e filha. A mulher que expulsou a família da Adriana de casa, que mandou sequestrar a Elisa, que pagou para atacar a Adriana dentro do presídio, e a filha dela, a presidente engomadinha, a executiva de tailleur impecável que subiu naquela cadeira, derrubando o próprio primo. As duas, no mesmo esquema. Quando ouvi isso, levantei do sofá. Levantei mesmo, gente. Comecei a andar de um lado para o outro na sala. Porque tem uma coisa que eu não parava de pensar. E a Carmita? E aquela pobre mulher que perdeu tudo, que ficou devendo para o banco, que teve que engolir humilhação atrás de humilhação? Ela achava que tinha sido enganada por um homem. Ela foi enganada por uma família inteira. E aqui, meus amigos, é onde a coisa fica de arrepiar. Porque a Adriana pega o celular. E liga para quem? Para Carmita. E vocês precisam entender o peso disso. A Carmita detesta a Adriana. A Carmita é sogra do Pedro, é mãe da Bruna, é a mulher que passou os últimos tempos jogando pedra na Adriana, chamando ela de tudo quanto é nome, dizendo que ela ia destruir o casamento da filha. Essas duas mulheres não se olhavam na rua. E a Adriana liga. Dona Carmita é a Adriana. Você tem coragem de me ligar? Você? Eu tenho. E a senhora vai me ouvir até o fim, porque isso aqui é sobre o seu dinheiro. E aí, gente? Aí a Adriana conta. Conta tudinho. E do outro lado da linha, o silêncio vai crescendo. 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 Até que a Carmita solta uma coisa que me partiu o coração. Mas eu tomei um chá na casa daquela mulher. Eu sentei na mesa da Pilar. Eu segurei o anel dela na minha mão. E é verdade. Vocês lembram? Lembram quando a Carmita pegou aquele anel e mandou avaliar? Lembram quando ela descobriu que aquela joia era imitação? Lembram quando ela devolveu o anel e avisou na cara da Pilar que era falso? E a Pilar teve a cara de pau de acusar a Carmita de estar inventando? A Carmita já tinha a prova na mão e não sabia. Ela segurou a prova. Ela apalpou a prova. Ela devolveu a prova. E agora ela entendeu. Adriana, aquele anel era do mesmo lugar que as peças que o Edson me vendia? Era do mesmo lugar, dona Carmita, e do mesmo esquema. E a Carmita começa a chorar no telefone. Chora de raiva, chora de vergonha, chora daquele choro engasgado de quem levou uma rasteira da vida e demorou para entender que a rasteira tinha nome, sobrenome e endereço. Foi de cair o queixo. Agora presta atenção, porque essa parte aqui é ouro puro. A bomba estoura de vez quando o Pedro entra na história. Porque a Adriana faz uma coisa que eu não esperava. Ela não guarda uma informação para ela. Ela não usa como arma de vingança pessoal. Ela pega tudo e leva para o Pedro. Para o homem que ela ama e de quem ela se afastou para proteger a vida dele. E o Pedro, gente, o Pedro escuta aquilo sentado atrás da mesa dele, com as mãos entrelaçadas, e vai ficando pálido. Pálido de verdade. Adriana, você tem noção do que você está me trazendo? Tenho. Não, você não tem. Se isso for verdade, se as peças da Brandão realmente saíram por fora, com nota assinada pela presidência, isso não é briga de família. Isso é crime. Isso é crime organizado dentro de uma empresa centenária. E a Adriana responde com aquela frieza de quem já perdeu tudo o que tinha para perder. E é crime cometido contra a sua sogra, Pedro. Silêncio no escritório. Porque é isso mesmo. A vítima do golpe é a mãe da mulher do Pedro. É a Carmita. É a família dele agora. E enquanto isso, meus amigos, e é aqui que eu quero que vocês segurem firme na cadeira.
Enquanto isso, a Bruna está numa cama de hospital. Vocês lembram da última cena que a gente viu antes de tudo isso? O Pedro chegando em casa e encontrando a Bruna desacordada. Aquela doença que ela esconde da mãe há tanto tempo. Aquela dor de cabeça que derrubou ela. Aquele segredo que só o Pedro e o médico sabiam. E agora a Carmita descobriu. E agora a Carmita está falida. Vocês entendem o desespero dessa mulher? A filha doente numa cama de hospital, exames caros, tratamento caro, e ela sem um centavo furado, porque um vigarista de sorriso bonito convenceu ela a hipotecar a vida. Eu chorei nessa cena, gente. Eu chorei. Porque a Carmita senta naquela cadeira de plástico no corredor do hospital, olha para as próprias mãos e fala baixinho para ninguém. Eu não tenho dinheiro para salvar a minha filha, porque tenho uma família de ricos que me roubou. E eles estão dormindo tranquilos hoje à noite. E aí, ela levanta a cabeça. E aquele olhar, minha gente, aquele olhar mudou a Carmita para sempre. A vítima morreu ali. Nasceu uma credora. Enquanto isso, na casa que era do Arthur, a Pilar recebe a notícia. E como ela recebe? Do pior jeito possível, pela imprensa. Porque um repórter, daqueles que já estavam rondando a família por causa do escândalo do Ademir, liga para o telefone da joalheria e pergunta assim, na lata: Dona Pilar, a senhora tem alguma relação com um homem chamado Edson, procurado por estelionato? E a Pilar: gente, a Pilar tem sangue de barata. Eu preciso reconhecer. A mulher é uma cobra, mas é uma cobra com nervos de aço. Eu não conheço ninguém com esse nome. Nunca ouvi falar. E se essa pessoa está usando o nome da minha família, meus advogados vão processá-la. Que absurdo! Ela negou. Negou na cara dura. Negou com a voz firme, sem gaguejar, sem tremer. E aí, ela desliga o telefone. E aí, meus amigos, aí a máscara cai. Porque assim que o telefone bate no gancho, a Pilar sai andando pela casa que ela roubou da família da Adriana, gritando pelo Yuri. Yuri, Yuri, vem aqui agora. E quando o capanga aparece na porta, ela fala uma frase que eu escrevi num papel de tão importante que é: você vai na joalheria hoje à noite, depois que todo mundo sair. E você vai me trazer todas as fichas de saída de mercadoria dos últimos 2 anos. Todas. E depois, você vai fazer com que esse papel deixe de existir. Meu Deus do céu! Ela mandou sumir com os documentos. Ela mandou destruir a papelada. A mulher acabou de dizer, na frente de uma testemunha, que quer eliminar a prova. E o Yuri, que não é bobo nem nada, olha para ela e pergunta: e se alguém já tiver visto esses papéis, Dona Pilar? E a Pilar responde com aquele sorrisinho de gelo: aí a gente resolve depois. Gente, essa mulher não tem coração. Essa mulher não tem alma. Essa mulher passou por cima da própria família, mandou sequestrar uma senhora doente na rua, pagou para machucar uma inocente dentro de uma cadeia, e agora ela quer apagar a única coisa que pode salvar a filha dela de ir presa. Porque é isso que ela não contou para o Yuri. Aqueles papéis não protegem só a Pilar. Aqueles papéis são a única coisa que poderia provar que a Ingrid assinou sem saber. E a Pilar sabe disso. E ela mandou destruir mesmo assim. Mas a coisa não para por aí. Não, senhor. Porque a Pilar faz uma segunda jogada. E essa jogada, meus amigos, é o começo do fim dela. Ela vai procurar o Edson, sozinha, de noite, num lugar afastado, sem motorista, sem ninguém sabendo. A dona Pilar Brandão, a matriarca, a mulher que anda de nariz empinado pelos salões da alta sociedade, dirigindo o próprio carro num lugar escuro para encontrar um vigarista foragido. E quando ela chega, o Edson está encostado num muro, com as mãos no bolso, esperando. Dona Pilar, que honra! Cala a boca e escuta. Eu vim aqui te fazer uma proposta. Eu imaginei. Você some. Você pega o que eu vou te dar. Você atravessa a fronteira. E você nunca mais aparece nesse país. Nunca mais. E o meu nome nunca sai da sua boca. E o Edson pergunta, com a maior cara de deboche do mundo: e quanto vale o silêncio, Dona Pilar? E aí ela fala um número. E o Edson começa a rir. Ri alto, gente. Ri com vontade. Ri até quase se dobrar. A senhora não tem esse dinheiro. Como é? A senhora não tem esse dinheiro, Dona Pilar. A senhora acha que eu não sei? Eu trabalhei com as peças de vocês por muito tempo. Eu sei o que sai daquela loja. E por que sai? A senhora vendia joia verdadeira e botava réplica no lugar porque a senhora tá quebrada. A senhora tá vendendo o patrimônio da própria família peça por peça e trocando por vidro para ninguém perceber. A senhora não tá me oferecendo dinheiro.
A senhora está me oferecendo esperança? Virgem Santíssima! Gente, ele desmontou a mulher em 3 frases. 3 frases. Todo aquele império, todo aquele luxo, toda aquela pose de dona do mundo. E por baixo era só isso. Uma mulher afundada em dívidas trocando as joias da família por imitação e rezando para ninguém abrir o cofre. E o Edson, então, dá o golpe final. E olha, dona Pilar, eu vou ser sincero com a senhora, porque eu gosto de ser sincero quando não me custa nada. Eu não valho mais me calando. Eu valho falando. Se eu me calo, eu sou um estelionatário fugindo, sozinho, com uma pena inteira nas costas. Se eu falo, eu sou um colaborador. Eu entrego uma família inteira e eu saio dessa. A senhora entende o mercado, né? A senhora sempre entendeu de preço. E ele vira as costas e vai embora. E a Pilar fica ali, parada, sozinha, no escuro. E, gente, pela primeira vez desde que essa novela começou, eu vi medo na cara daquela mulher. Medo de verdade. E agora, meus amigos, a virada. A virada que eu não esperava e que mudou completamente o jogo dessa novela. Porque enquanto a mãe corria atrás de vigarista no escuro, a filha estava na sala da presidência, sozinha, com uma pasta na frente dela. A Ingrid. Vocês precisam entender uma coisa sobre a Ingrid. Essa mulher subiu naquela cadeira passando por cima do próprio primo. Ela articulou, ela negociou, ela contou voto por voto no conselho, ela derrubou o Tiago e sentou naquela poltrona com o queixo erguido. Ela demitiu o próprio tio sem piscar. Ela é dura, ela é fria, ela é ambiciosa. Mas tem uma coisa que a Ingrid não é. Ela não é burra. E quando os boatos começam a chegar até ela, o repórter ligando, o nome do Edson circulando, o cochicho no corredor, a Ingrid faz o que qualquer executiva faria. Ela pede o arquivo, e ela senta, e ela lê, e ela vai virando página por página, e a cada página o rosto dela vai perdendo a cor. Porque em toda saída de mercadoria irregular dos últimos tempos, tem uma coisa em comum. Uma coisa só. Não é o nome da Pilar. A Pilar não assinou nada. A Pilar nunca assinou nada. É a assinatura da Ingrid. Página após página. Rubrica após rubrica. Autorizado pela presidência. Conferido pela presidência. Baixa de estoque. Presidência. E ela começa a lembrar. E vocês vão lembrar comigo. Lembram quando a Pilar chegou para Ingrid e falou que ia articular a nomeação dela para a presidência? Lembram como a mãe empurrou aquela filha para cima daquela cadeira? Lembram que a própria Ingrid confessou para a mãe que ia trocar o protótipo pelo anel verdadeiro quando a mãe quitasse a compra? A Ingrid achou que estava ganhando um trono. Ela estava ganhando uma cadeia. Eu juro para vocês que eu passei mal com essa cena. Porque a Ingrid não é uma santa, gente. Longe disso. Mas ver aquela mulher entendendo em tempo real que a própria mãe usou ela como escudo, que colocou ela naquela cadeira exatamente para que fosse o nome dela no papel quando a bomba estourasse, isso é de doer. E a Ingrid fecha a pasta. E ela fala sozinha, na sala vazia. Ela me botou aqui para cair no meu lugar. Não pode ser. E o que a Ingrid faz? Ela vai tirar satisfação. Ela sai daquela sala com a pasta debaixo do braço, entra no carro, atravessa a cidade e chega na casa do Arthur, que hoje é a casa da mãe dela, e entra sem bater. Mãe! A Pilar aparece no alto da escada, de hobby, com aquele ar de rainha destronada que ela ainda insiste em manter. Que gritaria é essa, Ingrid? E a Ingrid joga a pasta em cima da mesa. Joga com força. Os papéis se espalham pelo chão. Explica isso pra mim. Isso o quê? Isso aqui, mãe. Cada saída irregular dessa empresa nos últimos meses tem a minha assinatura. A minha. A senhora nunca assinou uma linha. A senhora nunca botou o nome da senhora em nada. E a Pilar desce a escada devagar. Devagarinho, degrau por degrau. E quando ela chega embaixo, ela olha para a filha com um desprezo que eu nunca vi nessa novela. E daí? E daí? E daí, Ingrid? Você é a presidente. Presidente assina. É para isso que serve presidente. Gente. Ela falou isso para a própria filha, com essas palavras, sem um pingo de vergonha. E a Ingrid fica ali, tremendo, com os olhos cheios d'água, e pergunta a coisa mais dolorida do mundo. A senhora me botou naquela cadeira para isso? Para eu ser o nome no papel? E a Pilar responde: eu te botei naquela cadeira porque eu precisava de alguém em quem eu pudesse confiar. Não faz drama, minha filha. Você quis ser presidente. Ninguém te obrigou. Eu não sabia o que eu estava assinando. Então você é uma péssima presidente. Misericórdia!
Que mulher é essa? Eu não tenho palavras, gente. Eu não tenho. A mulher olhou no olho da própria filha e disse: você que se vire. E a Ingrid enxuga o rosto. E ela para de chorar. E ela endireita as costas. E ela fala uma frase que muda tudo. Tá certo, mãe. Então, a partir de agora, eu me protejo sozinha. E se para eu me salvar eu tiver que afundar a senhora, eu afundo. E foi assim que começou a guerra, meus amigos. Não a guerra da Adriana contra os Brandão. Não a guerra do Tiago contra a Ingrid. Não a guerra da Silvana contra a Pilar. A guerra da Pilar contra a própria filha. E ela explodiu no pior lugar possível. Dentro da joalheria. No meio do expediente. Com funcionário na loja, com cliente no balcão, com vitrine acesa. A Pilar entra naquela loja como se fosse dona do mundo. Atravessa o salão, sobe direto para a presidência e a Ingrid está lá, com 2 advogados sentados na frente dela. O que esses homens estão fazendo aqui? Cuidando dos meus interesses. Os seus interesses? Desde quando você tem interesse separado da sua família? Desde que a minha família botou a minha assinatura em cima de crime, mãe. E aí, gente, aí a Pilar perde a linha. Ela perde a linha de vez. Ela avança para cima da mesa, empurra uma cadeira e a voz dela sobe tanto que dá para ouvir lá embaixo, no salão de vendas. Você não vai me entregar. Eu vou fazer o que eu precisar fazer. Você afunda junto comigo, Ingrid? Você acha que tem saída? A sua mão está em cada página daquele arquivo. E a senhora está em cada peça que saiu daquele cofre. Segurem firme. E o pior, gente, o pior é que a porta da sala estava aberta. E lá embaixo, no salão, tinha vendedor, tinha gerente, tinha estoquista, tinha uma cliente segurando um colar de R$300 mil na mão, congelada, ouvindo tudo. E vocês sabem o que acontece quando o funcionário ouve uma coisa dessas, né? Em 20 minutos, aquilo tinha vazado para 3 grupos de mensagem. Em 1 hora, tinha chegado num jornalista. Em 2 horas, a palavra falsificação e o nome Brandão estavam na mesma frase, circulando na cidade inteira. A fraude foi exposta antes de qualquer denúncia oficial. Não foi a polícia que descobriu. Não foi a Adriana que revelou. Não foi o Edson que entregou. Foram elas duas, sozinhas, gritando uma com a outra. Foi de cair o queixo. E agora, meus amigos, entra na história um homem que eu tinha quase esquecido. Um homem que ninguém levava a sério. Um homem que virou piada nessa novela. O Ulisses. Vocês lembram do estado dele, né? Demitido pela própria sobrinha. Humilhado na frente do conselho. Sem renda, sem cargo, sem sala, sem nada. Afundado em dívida de jogo, devendo para a agiota, mentindo para Fábia, perdendo dinheiro em mesa de cassino, como se estivesse tentando se punir. O homem tocou o fundo do poço. Mas tem uma coisa, gente. Tem uma coisa que ninguém pensou. O Ulisses trabalhou naquela joalheria a vida inteira. Ele conhece aquele estoque melhor do que a Ingrid, melhor do que a Pilar, melhor do que o Tiago. Ele sabe qual peça fica em qual gaveta. Ele sabe o número de série de coisa que nem tem mais no catálogo. Ele sabe o nome do fornecedor de pedra que a família usa desde a época do pai dele. E quando ele vê aquele escândalo estourando no noticiário, o Ulisses senta na cozinha de casa, com a Fábia do lado e fala: Fábia, eu acho que eu tenho uma coisa que vale dinheiro. Ulisses, pelo amor de Deus, não me diz que você vai apostar de novo. Não é aposta, mulher, é informação. E ele conta. Ele conta que já viu peça sair daquela loja sem registro. Que ele já viu caixa saindo pela porta de serviço fora do horário. Que ele já ouviu a irmã dele falar ao telefone sobre reposição, numa hora em que não tinha reposição nenhuma marcada. Que ele já reclamou disso uma vez, no passado. E que a Pilar mandou ele cuidar da vida dele. E a Fábia coloca a mão na boca. Ulisses, você sabia? Eu desconfiava. E eu calei a boca porque eu estava devendo para ela. Aí, meu Deus! E é aí que o Ulisses toma a decisão que muda o rumo dessa história. Ele não vai atrás da Pilar. Ele não vai atrás da Ingrid. Ele vai atrás do Pedro. E quando o Pedro abre a porta do escritório e vê o Ulisses parado ali, de terno amassado, com a barba por fazer, ele nem acredita. Seu Ulisses? Doutor, eu preciso falar. E eu preciso falar antes que a minha irmã fale primeiro. Porque tudo o que ela declarou para a imprensa é mentira. Tudo. E, gente, essa cena é magnífica. Porque o Ulisses senta naquela cadeira, entrelaça as mãos e fala uma coisa que me deu um nó na garganta. Eu sou um homem fraco, doutor.
Eu perdi tudo o que eu tinha em mesa de jogo. Eu menti para minha mulher. Eu peguei dinheiro com gente que não se pega. Eu decepcionei os meus filhos. Mas eu não sou ladrão. E eu não vou morrer com o nome da minha família sendo lembrado como o nome de uma quadrilha de joia falsa. O meu irmão construiu aquilo ali. O Arthur construiu. Meu Deus do céu, eu chorei. Porque, com todos os defeitos dele, o Ulisses amava o Arthur. E aquela frase, o meu irmão construiu aquilo ali, foi a primeira coisa decente que aquele homem fez em muito tempo. E o Pedro pega papel, e pega caneta, e fala: então começa do começo, seu Ulisses, do começo mesmo. A versão do Ulisses contradiz tudo o que a Pilar declarou. Ela disse que não conhecia o Edson. O Ulisses lembra de ter visto um homem com essa descrição na área de carga da loja. Ela disse que jamais saiu peças sem registro. O Ulisses cita datas. Ela disse que a família era vítima de calúnia. O Ulisses é da família. A casa caiu de novo. E agora, gente, agora vem a cena que eu sei que vocês estavam esperando. A cena que eu vi e falei em voz alta. É isso aí, dona Carmita. Porque a Carmita foi até a joalheria, de cabeça erguida, com a bolsa no braço, com uma pasta na mão, sozinha. E ela atravessa aquele salão de mármore, passa pelas vitrines iluminadas e para bem no meio da loja, no horário de maior movimento, com cliente para todo lado. Eu quero falar com a dona Pilar Brandão. E o gerente vem correndo, todo constrangido. Minha senhora, por favor, se a senhora quiser marcar um horário... Eu não quero marcar horário nenhum, meu filho. Eu quero o meu dinheiro. Gente do céu! E a Pilar aparece. Claro que aparece. Porque a Pilar não perde a oportunidade de humilhar alguém em público. Ela desce, atravessa o salão com aquele andar de rainha e fala alto o suficiente para todo mundo ouvir. Ah, é a senhora, a pobre coitada que inventou que o meu anel era falso. Segurança, por favor. Essa mulher não está bem da cabeça. E aí, meus amigos? Aí a Carmita faz o que ninguém esperava. Ela abre a pasta. Não estou bem da cabeça? Então olha aqui, dona Pilar. Esse aqui é o laudo da avaliação que eu mandei fazer do seu anel. Esse aqui é o recibo de uma peça que eu comprei do homem que a senhora diz que não conhece. E esse aqui, ó, esse aqui é o número que está gravado dentro dessa peça. E ela levanta o papel. E adivinha, minha senhora? Adivinha de onde é esse número? É da sua loja, da Brandão. Tá aqui na sua própria etiqueta. Ó, olha o brasão. Não pode ser. Misericórdia! O salão inteiro em silêncio, gente. Cliente com a boca aberta. Vendedor sem saber para onde olhar. E a Pilar, pela primeira vez, sem resposta. A senhora está me acusando dentro da minha loja? Não, dona Pilar. Eu tô te cobrando dentro da sua loja, que é bem diferente. E aí, a Carmita se vira. Se vira para o salão inteiro, para todos os clientes, e ela fala: boa tarde, gente. Meu nome é Carmita. Eu comprei joia achando que era joia. Era vidro. E o vidro saiu daqui. Se vocês compraram alguma coisa nessa loja no último ano, façam um favor para vocês mesmos. Mandem avaliar. Vocês precisam ver o que aconteceu naquele salão. 2 clientes largaram as peças no balcão e foram embora. Um senhor puxou o celular na hora e ligou para alguém. O gerente ficou branco feito papel. E a Carmita, antes de sair, olha para Pilar uma última vez e fala baixinho. Mas dá para ouvir. Dá para ouvir na cena. E essa frase me arrepiou. A senhora tirou o dinheiro que ia cuidar da minha filha, dona Pilar. E a minha filha está numa cama de hospital. Então, eu vou atrás de tudo, do último centavo. E se eu tiver que ir atrás dele com unha e dente, eu vou. Porque quem ama, cuida. E eu amo a minha filha. Eu chorei. Eu chorei de verdade, gente. E agora, meus amigos, a ironia mais deliciosa dessa novela inteira. Vocês lembram que foi a própria Pilar que chamou a polícia? Lembram? Quando o anel dela sumiu, ela quis investigação, ela quis boletim, ela quis os funcionários interrogados, ela quis todo mundo revistado, pois a investigação que ela abriu voltou-se contra ela. Porque o delegado, gente, o delegado não é bobo. Ele estava com aquele inquérito de um anel roubado numa gaveta. Inquérito pequeno, coisa boba. E de repente cai no colo dele. Um estelionatário procurado dizendo que era abastecido pela joalheria. Uma vítima com laudo e etiqueta na mão. Um irmão da família confirmando saída de mercadoria sem registro. E a presidente e a matriarca gritando uma com a outra na frente de 20 testemunhas. Todos os fios se juntaram num nó só. E aí o Edson se entrega. Ele se entrega, gente!
Ele entra na delegacia por vontade própria, com um advogado do lado, e senta para depor. E ele detalha o esquema por dentro. Ele conta como recebia as peças. Ele conta em que endereço. Ele conta que sempre vinha acompanhado de um papel timbrado. Ele conta como as réplicas iam para o mostruário e as verdadeiras iam para o mercado paralelo. Ele conta que existia um controle paralelo, uma segunda lista, uma contabilidade de mentira que fazia o número bater. E o delegado pergunta: e quem determinava o que saía? E o Edson responde: a dona Pilar. E quem legitimava? A papelada da presidência, a assinatura da dona Ingrid. Foi de cair o queixo. E aí vem a ordem judicial. E aí, meus amigos, aí acontece uma das cenas mais fortes que essa novela já me deu. A conferência do estoque. Peça por peça. Sabe aquela cena de peritos entrando na loja com luva, com lupa, com maleta? Sabe aquele silêncio de cemitério dentro de uma joalheria? Sabe o barulhinho da pinça encostando na pedra? Pois é, e eles vão abrindo gaveta por gaveta, cofre por cofre, vitrine por vitrine. Falsa. Falsa. Essa é verdadeira. Falsa. 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 Gente, passou de meia dúzia. Passou muito de meia dúzia. Aquilo não era um deslize, não era um erro, não era uma peça trocada por engano. Era um esquema. E naquele momento, na frente de todo mundo, a Pilar e a Ingrid deixaram de ser vítimas de um roubo. Elas viraram investigadas. As duas, mãe e filha, no mesmo inquérito, no mesmo processo. E aí veio o dia que eu não vou esquecer nunca mais. O dia em que a joalheria Brandão foi interditada. Com cliente dentro, gente. Com cliente dentro da loja. A porta se abrindo, os oficiais entrando, o gerente sendo chamado, o lacre sendo colado na vitrine na frente de todo mundo. E aquele letreiro dourado, aquele nome que estava naquela fachada há décadas, aquele nome que o Arthur ergueu com as próprias mãos, com um papel colado embaixo. Eu vi aquela cena e senti um aperto. Sinceramente. Porque aquilo ali não era só a queda da Pilar. Aquilo era a morte de uma coisa que o Arthur amava. E a Pilar chega. Claro que chega. Ela chega correndo, empurrando o repórter, gritando: isso é um absurdo, isso é perseguição. Essa empresa é da minha família há 50 anos. E aí ela vê a Ingrid. A Ingrid está do outro lado da calçada, com 2 advogados e com uma caixa nas mãos. E a Pilar entende o que tem naquela caixa. Você entregou? E a Ingrid não responde. Responde, Ingrid! Você entregou os documentos? E a Ingrid olha para ela e fala com uma calma que gelou o meu sangue. Eu entreguei tudo, mãe. Tudo o que eu achei. Inclusive os que a senhora mandou o Yuri sumir e ele não conseguiu. Gente do céu! O Yuri não conseguiu destruir tudo. E aí a Pilar perde. Perde de vez. Perde a linha. Perde a compostura. Perde a máscara de 50 anos de sociedade. Ela avança para cima da filha na frente das câmeras, na frente dos repórteres, na frente da cidade inteira. Sua traidora, eu te dei tudo, eu te fiz presidente, eu te coloquei onde você nunca chegaria sozinha. E a Ingrid, com o rosto molhado de lágrima, mas com a voz firme, responde: a senhora me colocou lá para ser o nome no papel. A senhora sabia, a senhora sempre soube. E eu era a sua filha, mãe, a sua filha. Meu Deus do céu, que cena! E a família assistindo. Todo mundo. O Rafael, sem acreditar no que estava vendo a mãe e a irmã fazerem. A Brigitte chorando encostada num carro. O Tiago, do outro lado da rua, parado, olhando para a loja que era dele. Sem sorrir, gente. Sem sorrir nem um pouquinho. Porque não tinha vitória nenhuma naquilo. A Silvana com a mão na boca. O Ulisses com a cabeça baixa. E nenhum deles podia fazer nada. Nenhum deles. Porque a verdade é essa, meus amigos. Nem a Pilar, nem a Ingrid escapam. A Ingrid entregou tudo para reduzir a culpa dela, mas ela assinou. E assinatura é assinatura. Ela vai responder. E a Pilar? A Pilar não assinou nada. Mas tem o Edson, tem o Ulisses, tem as testemunhas do barraco na loja, tem o Yuri que ela mandou destruir documento. As duas afundaram. Juntas, uma puxando o pé da outra. E agora, minha gente, agora, se preparem, porque o que vem agora é de arrepiar. Porque quando os peritos terminaram de conferir a loja, sobrou uma coisa que ninguém tinha pensado. O acervo pessoal do Arthur. Aquelas peças que não eram da empresa. Aquelas que eram dele. As joias que ele guardava, que ele colecionava, que ele emprestava para as irmãs. Vocês lembram? Lembram quando o Arthur ameaçou a Pilar, dizendo que ia cobrar de volta as joias que tinha emprestado para ela? Lembram?
Pois é, foram conferir. E, meus amigos, as joias do Arthur também foram trocadas. Não só as da loja, as dele, as pessoais, as que fariam parte do inventário, as que fariam parte da herança, réplica no lugar de peça verdadeira, vidro no lugar de pedra, nome grande, valor zero, misericórdia. O patrimônio do Arthur foi esvaziado por dentro. E é aqui, gente, é exatamente aqui que essa história dá o giro que eu não esperava. Porque o Pedro está no escritório dele, com aquele laudo na mão, lendo, 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 e de repente ele para. Ele para no meio de uma linha. Ele levanta a cabeça devagarinho, e ele fala para si mesmo as datas, e ele volta. E ele confere de novo. As trocas começaram antes da interdição, antes do julgamento, antes da prisão da Adriana, antes da morte do Arthur. E aí, o Pedro liga para a Adriana, e ele fala assim, com a voz falhando: Adriana, você precisa vir aqui agora. E quando ela chega, ele coloca tudo na mesa e explica. Adriana, escuta, o Arthur era joalheiro. Ele era joalheiro a vida inteira. Ele reconhecia uma pedra falsa a 3 metros de distância. Você acha mesmo que ele não ia perceber que estavam trocando as peças dele? E a Adriana? Gente, a Adriana leva a mão à boca. Pedro, ele percebeu, Adriana. Ele tinha que ter percebido. E se ele percebeu, ele tinha como provar. Não pode ser. Não pode ser, gente. Vocês estão entendendo o que isso significa? Todo esse tempo a gente se perguntando quem empurrou o Arthur daquela varanda. Todo esse tempo a gente listando suspeito. A Diná, que era apaixonada e foi acusada pelo Edivaldo. A Pilar, que negou. O Ulisses, que mentiu sobre onde estava. Alguém da família, como o próprio Tiago desconfiou. E ninguém tinha encontrado um motivo que explicasse a pressa. Por que naquele dia? Por que exatamente no dia do casamento? Todo mundo achava que era pela herança, que era para impedir que a Adriana ficasse com tudo. Mas e se não fosse só isso? E se o Arthur estivesse prestes a abrir o cofre? E se ele estivesse prestes a conferir o acervo? E se no meio de toda aquela festa ele estivesse prestes a descobrir que a própria irmã tinha esvaziado o patrimônio dele, peça por peça? A fraude não é só um crime financeiro. A fraude é um motivo para matar. E o Pedro fala a frase que fechou tudo para mim. Adriana, eu passei todo esse tempo procurando quem odiava o Arthur. Eu estava procurando errado. Eu tinha que estar procurando quem dependia dele estar quieto. Foi de cair o queixo. Segurem firme. E tem mais, gente. Tem mais. Porque o Pedro vira para Adriana e fala. E tem outra coisa. Se as joias do acervo pessoal do Arthur foram desviadas, elas fazem parte do espólio. Elas fazem parte do inventário. E isso, Adriana, isso abre uma porta para você. Para mim, para você. Porque tudo o que essa família fez desde a morte dele foi construído em cima de um patrimônio que já estava sendo roubado. A força deles não vinha de herança nenhuma, vinha de fraude. E fraude não gera direito, Adriana. Fraude não gera direito. E, gente, quando eu ouvi isso, eu levantei o braço na sala. Levantei! Porque a Adriana passou essa novela inteira sendo esmagada. Ela perdeu o marido numa enchente. Ela perdeu o emprego. Ela perdeu a casa. Ela foi acusada de um crime que não cometeu. Foi condenada com testemunha comprada e juiz comprado. Foi presa, foi atacada dentro da cadeia e ainda teve que abrir mão do homem que ela ama para salvar a vida dele. E agora ela tem uma base. Não é vingança mais, gente. Não é só vingança. É direito. E aí, para fechar com chave de ouro, vem a cena que eu vou guardar no coração. O corredor do hospital. A Carmita sentada naquela cadeira, com o cabelo bagunçado, os olhos inchados, esperando notícia da Bruna. E a Adriana chega. E a Carmita levanta a cabeça. E as duas se olham. E tem tanta história entre elas, gente. Tanta briga. Tanta acusação. Tanta pedra atirada. E a Carmita fala primeiro. Você veio se vingar de mim também? E a Adriana senta do lado dela. Senta bem devagar. E responde. Eu vim porque a senhora e eu fomos roubadas pela mesma mulher. A senhora perdeu o dinheiro. Eu perdi 12 anos. E enquanto a gente ficar brigando uma com a outra, ela vai continuar dormindo tranquila naquela casa que era do Arthur. Silêncio. E aí a Carmita, gente, aquela mulher orgulhosa, que não abaixava a cabeça para ninguém, estende a mão. Então a gente vai junto. A gente vai junto. Meu Deus do céu, que momento! Duas mulheres que se odiavam.
Duas mulheres em lados opostos da mesma casa. Duas mulheres que só tinham uma coisa em comum. As duas foram destruídas pela mesma família. E agora, elas estão do mesmo lado. E se tem uma coisa que essa novela me ensinou é: quando duas mulheres feridas se juntam, o mundo treme. E é assim que a gente fica, meus amigos. A joalheria lacrada. O nome Brandão na lama. A Pilar respondendo o processo. A Ingrid entregando a própria mãe para tentar se salvar. Ulisses testemunhando contra a irmã. A Carmita cobrando cada centavo. O Edson colaborando com a polícia. E o Pedro com uma pasta na mão, olhando para uma data que não fecha, com uma pergunta martelando na cabeça dele. Quem tinha pressa de calar o Arthur? Eu tô com a mão tremendo só de falar, gente. Porque essa pergunta muda tudo. Essa pergunta reabre o caso. Essa pergunta pode ser o começo do fim da Pilar Brandão de uma vez por todas. E eu vou te falar uma coisa. Aquela varanda ainda vai contar o que aconteceu naquela noite. Vai contar. E quando contar, eu quero estar aqui, com vocês, para gritar junto. Vocês acham que a Ingrid merece perdão? Ela assinou, sim, mas ela foi usada pela própria mãe como escudo desde o primeiro dia. Ela é vítima ou é cúmplice? Eu tô dividido, juro pra vocês, eu tô dividido. E que nota de 0 a 10 vocês dão pra Carmita? Porque aquela mulher entrou naquela joalheria sozinha, sem advogado, sem ninguém, e enfrentou a Pilar na frente dos clientes. Eu dei 10. Eu dei 10 com louvor. E o Ulisses, merece perdão? O homem afundou a vida no jogo, mentiu pra mulher, calou a boca quando devia ter falado. Mas foi ele que teve coragem de contradizer a irmã. Que nota vocês dão pro Ulisses? Deixa a sua resposta aqui nos comentários. Eu leio todos, gente. Eu leio todos. E eu respondo o máximo que eu consigo. Eu quero saber a sua teoria. Quem empurrou o Arthur da varanda? Foi a Pilar? Foi a Diná? Foi o Ulisses? Ou tem alguém nessa história que a gente ainda nem colocou na lista? Escreve aí embaixo, que na próxima eu leio as melhores teorias no vídeo. E dá aquele like para continuar trazendo mais vídeos da novela. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com aquela pessoa que assiste com você. Porque essa história tá só começando e a gente não vai perder nenhum capítulo dessa queda. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Nos vemos no próximo.